A adolescência, ela é marcada por dois grandes períodos. O primeiro deles é a infância, que geralmente é onde a gente aprende as regras do mundo, a ética e a moral, aprende o que é ser cuidado, como ser cuidado, e geralmente a criança ela é representada, né, o infante é representado por um adulto. E aí o segundo outro período é a vida adulta, que por sua vez é representada, o adulto ele se representa no mundo, ele sabe cuidar de si, ele é responsável por si mesmo, ele aplica diariamente o que ele já aprendeu ao longo da vida. E a adolescência é esse lugar bagunçado, sem referência, meio limbo entre esses dois lugares. Embora seja uma fase muito especial, muito necessária no desenvolvimento psíquico, ela é difícil tanto para o jovem quanto para a família, justamente por ela ser desafiadora e ter poucas escoras de referência. É lógico, assim, ao longo da vida a gente vai viver muitos períodos de transição que podem ser entendidos como várias fases da adolescência, que são geralmente esses períodos que a gente fica entre dois platôs, né? Sai de um lugar da vida e entra em outro. Existe uma turbulência entre essa mudança de lugar para outro. Mas o que eu vou falar aqui é o que compreende dentro do ECA, que é a fase mais ou menos entre 12 anos aos 18 anos. Começa que a entrada na adolescência já é marcada por um processo de dor psíquica que é o luto. É o luto da infância de forma geral, é o luto do corpo infantil, é o luto da visão de mundo mais inocente, é um processo de enlutamento, de perda, de entristecimento. E isso que marca as boas-vindas à vida do jovem. Antes, na infância, geralmente o mundo poupava e agora o mundo cobra. Antes ele não tinha tantas responsabilidades ou era menos cobrado e agora é muito mais exigido de responsabilidade. Então, geralmente, assim, é um momento bastante carregado de dor psíquica, embora cheio de vida, é muito carregado de angústia emocional. Porque dentro desse período, é dentro da adolescência que a gente vai fazer muitos ensaios para a vida adulta. Todos os ensaios do que vão ser executados lá na frente acontecem agora, assim. E o problema do adolescente é que ele não se identifica nem mais com a criança, né, da vida infantil, com a qual ele acabou se despedindo, e também não consegue se identificar com o adulto, que é uma referência que ele ainda não viveu. Ele já viveu a infância, mas nela não dá mais para voltar. Então, é muito comum para o jovem que ele encontre na idolatria, nos ídolos, nas pessoas famosas, nas pessoas de referência que ele tem, uma espécie de chamarisco para ele poder crescer. Então, ele tem numa figura de ídolo alguém com quem ele possa se identificar por completo, seja no sentido moral, de postura, é como se ele escolhesse uma pessoa de referência adulta para falar, eu quero me tornar isso. E para isso, né, o funcionamento juvenil é um funcionamento de identificação completa. Então, ele não basta só querer jogar bem futebol, por exemplo. Ele tem que se identificar com o Neymar e cortar o cabelo igual do Neymar e comprar as roupas igual ao da pessoa que ele idolatra. Enfim, é uma forma dele conseguir se sentir um pouco mais atraído para essa vida de desenvolvimento e de cobrança e de mais dureza, né? E é nessa tentativa de buscar os ensaios para a vida adulta que geralmente o adolescente ele sai de uma espécie de cadeira da família para viver os ensaios sociais, para aprender como é a vida fora, né? E quais outras referências culturais que ele tem, quais outras noções éticas e morais ele pode conhecer e ter. Mas com um pouco de olhar desconfiado, porque ele desocupa esse lugar na família para fazer esses ensaios, mas é como se ele precisasse que esse lugar ficasse
ali esperando por ele, aguardando por ele, para que ele possa ter confiança de voltar sempre que necessário, ou mesmo quando alguma coisa não ocorre bem, né? Então é como se fosse um lugar de segurança. E o erro do adulto em cuidar dos adolescentes é justamente enxergar o adolescente como se ele já fosse um adulto. E ele não é. Ele é um adolescente. Então ele vai, né, transgredir, ele vai cometer erros, ele vai ser imaturo, ele vai ser o que ele pode ser. Mas que a família, o ambiente no qual no ambiente em que ele cresceu, em que ele foi se desenvolvendo, que ele não deixe abandonado esse espaço para que o jovem possa voltar, porque eventualmente ele volta. E o jovem, ele volta com uma pergunta assim, você não desistiu de mim? Você não esqueceu de mim mesmo? Você guardou meu espaço aí dentro de você?